Bom, e sobre a crise dos combustíveis, de volta a Brasília, a proposta do governo para zerar impostos de combustíveis e de energia pode dificultar o cumprimento da meta fiscal. Brasília, Paola Cuenca. Para aliviar o bolso dos brasileiros, a nova estratégia do governo federal é uma PEC que, se for aprovada, vai permitir a redução dos impostos federais. A informação foi confirmada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Se a PEC passar, o segundo seguinte à promulgação, eu zero o imposto federal do diesel do Brasil. Por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, toda vez que o governo decide retirar um ponto de arrecadação, como um imposto, ele precisa indicar de onde sairão novos recursos capazes de suprir a falta daqueles que deixarão de ser gerados. O objetivo dessa PEC, que ainda tem o texto em construção, é desobrigar o governo temporariamente de seguir essa regra da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de criar um fundo a partir de dividendos pagos pela Petrobras, capaz de equilibrar a conta no momento de alta dos combustíveis. De acordo com o presidente da República, a isenção de PIS e COFINS sobre a gasolina, diesel e etanol vai gerar alívio aos consumidores. Mas o economista Alessandro Azzoni avalia que a medida pode gerar um déficit aos cofres públicos. Isso pode interferir diretamente na meta fiscal, né? Então isso pode impactar diretamente no orçamento da União, isso comprometendo a meta, né? E isso pode comprometer, inclusive, a questão da economia, em questão dos investidores internacionais que buscam esse equilíbrio fiscal do governo. No ano passado, a Câmara aprovou um projeto de lei que congela o valor do ICMS sobre combustíveis. A matéria espera a análise dos senadores. Já no Senado, em dezembro, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que prevê a criação de um fundo de compensação para estabilizar os preços dos combustíveis. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, já informou que vai enviar a proposta do fundo para a discussão dos líderes partidários no retorno do recesso legislativo em fevereiro. O relator deste projeto, o senador Jean Paul Prates, diz que a intenção é pautar o assunto o mais rápido possível. Portanto, é criado um colchão de amortecimento e, para esse colchão de amortecimento, é necessário destinar fontes de receita advinda do petróleo, dividendos da Petrobras, que a Petrobras paga para o governo como acionista, royalties, participações especiais, resíduos de fundos estatais, reservas internacionais que aumentam com a valorização do dólar, enfim. Essas fontes são usadas pelo governo federal da melhor forma possível, da forma que ele achar melhor, mas é uma caixa de ferramentas para que o governo federal possa estabelecer um regime de estabilização do preço dos combustíveis para o consumidor na bomba. O presidente Jair Bolsonaro ainda se comprometeu a zerar o imposto federal que incide sobre o óleo diesel, cerca de 33 centavos por litro do combustível, se a nova PEC for aprovada no Congresso. Olha, realmente é uma boa ideia essa de fazer uma mudança da tributação, até porque os estados vão ter que acompanhar. Aí vai ficar claro quem está disposto a baixar realmente impostos e custos dos combustíveis e quem vai continuar com a demagogia de sempre. Em paralelo, seria interessante fazer também uma mudança de questões cambiais. Você pode reduzir o tamanho das nossas reservas internacionais, que estão da ordem de 300 e poucos bilhões, trazê-las para um patamar mais baixo e com isso você dá um choque no câmbio. Isso também tem impacto imediato nos combustíveis. Olha, eu conversei com alguns técnicos do Centro Brasileiro de Infraestrutura e eles me explicaram o seguinte: se for só essa redução dos impostos, a suspensão temporária, que seja dos impostos federais, isso terá um impacto pequeno na bomba. Por quê? Porque você reduz ali mais ou menos 20 centavos do preço do combustível, só que isso pode ser rapidamente alcançado pela valorização do barril do petróleo. E desde o começo do ano, esse preço só vem subindo, está em torno de $88, mas pelas estimativas do Centro Brasileiro de Infraestrutura, pode facilmente chegar entre 90 e 100 dólares, principalmente se a Ômicron se revelar, se consolidar mesmo como uma variante mais leve, e aí você tem um aumento da demanda por petróleo e os estoques mundiais estão baixos e essa oferta leva tempo para aumentar. Então, tudo indica que o preço do petróleo possa subir mais. Como o Salles disse, se os estados acompanhassem, incentivados ou pressionados, melhor dizendo, pelo governo federal e reduzissem o ICMS, aí sim você poderia ter uma redução maior
maior para o consumidor, mas também não há indicativo que os estados façam isso, porque o ICMS é a principal fonte de arrecadação e ICMS sobre os combustíveis é uma principal fonte de arrecadação de vários estados. Então, isso poderia comprometer as contas dos estados. Sobre o projeto do senador petista Jean Paul Prates, de você cobrar, uma das fontes de receita desse fundo de estabilização do petróleo, seria você cobrar um imposto sobre a exportação do óleo. E isso os técnicos dizem que é uma péssima ideia, porque desincentiva o investimento e causa insegurança jurídica. Tem um outro ponto importante que eu queria trazer aqui, que as pessoas parecem que não estão se atentando. Essa redução que o governo federal pretende fazer, estão dizendo que significaria 20 centavos a menos e tentando minimizar. É só 20 centavos, é 20 centavos por litro. E, por acaso, esses mesmos 20 centavos geraram aquele turbilhão nas ruas em 2013 por causa de aumento em passagem de ônibus. Então, 20 centavos é muita coisa. 20 centavos de redução no momento em que está aumentando o tempo todo é um início e realmente pode ser uma forma de talvez não pressionar os governadores que não querem abrir mão da sua arrecadação, cada um tem suas justificativas para isso, mas talvez abrir o olho da sociedade ainda mais para quem efetivamente está fazendo a gasolina encarecer na bomba. É o governo federal? São os governos estaduais? É uma política errada da estatal, da Petrobras? E se a Petrobras está errada, a gente poderia trazer à tona a discussão da privatização ou continua proibido isso? Porque é um assunto que, por exemplo, o pessoal da esquerda jamais aceita conversar, mas é um assunto que precisa vir à tona. Se querem uma nova gestão na Petrobras, por que não, então, passar isso totalmente para a iniciativa privada e deixar a concorrência entrar, para aí sim, com concorrência, lei de oferta e de procura, haver a possível redução, a provável redução dos preços para o consumidor?